fraternal, estendendo essas vibrações de paz ao nosso planeta Terra. E também, Jesus, trazendo a inspiração necessária ao nosso irmão Lucas, que ele possa esclarecer o teu amor, a tua misericórdia através da sua fala. Que tu nos proteja, ó Senhor, de todo o mal e nos abençoe, nos dando a permissão para darmos início ao nosso trabalho desta manhã. Que assim seja. Sim, seja. Bem, eu não tenho assim muita coisa para falar, né, a respeito da apresentação do Lucas, que ele é bem recatado, mas obrigado, Lucas, pela sua participação na nossa casa. E o nosso irmão tem aí o seu trabalho no Brasil e como palestrante, e também ele é de Limeira, né, uma cidade no interior de São Paulo. Então é só e que é com você, Lucas. Seja bem-vindo. Obrigado, minha querida. A todos os nossos amigos, né, fora do Brasil, em especial, nas terras inglesas, muita paz, muita luz. Estamos apartados por alguns milhares de quilômetros, né? É só um pouquinho. E o desafio também da hora. Estamos aqui cedinho no Brasil, vocês quase na hora do almoço aí na Inglaterra. Eu tive oportunidades múltiplas, né? Na época da pandemia, naqueles 2 anos que nós passamos, né? De fazer muitas lives para fora do país, em especial para os Estados Unidos e para a Inglaterra. Fiz muitas lives para Londres. Já estive com vocês aqui no Fraternity, né? Em outra ocasião. E de tal maneira que eu não posso começar a minha fala sem fazer uma ode de homenagem para essa que é, melhor dizendo, uma querida amiga nossa, de todos nós que estejamos na condição de beneficiários ou de trabalhadores do movimento espírita inglês. É a nossa querida irmã Ângela, né, que me tratava na conta de um filho, que sempre ofertou para mim os maiores votos de carinho, de fraternidade, amante dos animais, né? Já pude estar presente também no Joana de Ângeles Spiritist Society, falando também de maneira online. E nossa querida Ângela, né, nos deixou algum tempo atrás, alguns anos atrás. E comentei mais cedo entre nós, né? Então deixo aqui também gravado na própria palestra. Fiquei triste quando soube do seu desencarne, mas não tenho dúvida nenhuma que entre todos nós aqui, ela que está muito melhor, está no mundo espiritual, a pátria primeira nossa, né? Então, onde quer que ela esteja, se sobrou um tempo para ela do mundo espiritual, dos seus compromissos para estar presente conosco, né? Nosso abraço muito carinhoso, recheado de saudade para nossa Ângela. Que Jesus a tenha, a abençoe e que ela não se esqueça de nós. Cuide de nós que ficamos aqui na matéria, né? Estamos aqui lutando. Comentei em tom jocoso e repito também, né? Chega uma hora que Deus reúne aquelas almas que estão trabalhando muito, fala: meu filho, hora de voltar. Tem de deixar os outros trabalharem também. Então, nossa Ângela, né, nessa grande amiga do Cristo, segue no mundo espiritual ajudando a todos nós. Então, todos os amigos, as amigas aqui conosco, nosso muito bom dia. A nossa querida Ângela, né, que fez a proposta do convite. Nos conhecemos propriamente ali no Despertar, né, Ângela, o programa, a nossa Yasmin. Estaremos juntos amanhã também, agradecendo a oportunidade do convite para me fazer presente. E eu confesso que eu estava
não na conta de alguém que estava nervoso, mas alguém que estava desacostumado com uma fala online, né? Porque na tela é basicamente majoritariamente a minha fala, não consigo ver muito bem as pessoas, mas naquele movimento que nós estávamos muito acostumados durante a pandemia, então, misericórdia, eu estava aqui me arrumando para entrar no Zoom, não lembrava como entrava no Zoom, que tinha que colocar a senha, etc. Completamente desacostumado, né? Não destreinado, despreparado para isso, quase que esquecendo horas tão longínquas, né, quanto há 2 anos atrás, quando estávamos saindo da pandemia. Mas o coração fica recheado, de fato, de um saudosismo, né? Porque as atividades online naquela época para todos nós eram muito intensas. Então agradeço a oportunidade da memória e a oportunidade de estar com vocês naquela perspectiva de um dia poder abraçá-los pessoalmente, trocando carinho humano, calor humano, né? Que todos nós precisamos. E pediu nossa Ângela que nós escolhêssemos um tema. E eu escolhi um tema muito oportuno para todos nós, ou pelo menos acredito que seja oportuno, sob o título Mandar e Querer sem o Cristo. E a palestra de hoje, ela se não me falha a memória, porque para mim, nesta reencarnação, a memória é uma das faculdades que não está muito trabalhada e preciso sempre me esforçar nisso, mas eu acredito que a palestra de hoje eu nunca fiz da maneira que apresentarei hoje para os amigos, mas ela está presente em outras palestras, em alguns pedaços. Eu não ofereço aos amigos hoje um retalho, mas eu reuni informações que já pude oferecer em outras palestras, juntei informações que estavam espalhadas, e é a primeira vez que acredito que eu deva fazer esta palestra assim de cabo a rabo, no tempo que para mim é oportuno, né, em que o tempo é maior, está mais dilatado. E hoje é uma fala que eu gostaria que a gente meditasse sobre este que foi o mentor de Chico Xavier. O mentor de Chico na Seara Mediúnica, que coordenou o trabalho do Chico, e que para todos nós, estejamos no Brasil, estejamos fora do Brasil, precisamos meditar na sua responsabilidade, consequentemente seu impacto para o movimento espírita, ou mesmo para a própria doutrina espírita, pela quantidade de livros que ele sozinho psicografou com Chico e pela quantidade imensa de livros que ele coordenou para que o Chico psicografasse, né? Os números que nós repetimos muitas vezes em rodas de conversas, em estudos, nos centros, são na alçada dos 450 livros, mas nós precisamos atualizar. Hoje nós já temos, pelo Chico, mais de 530 livros publicados. 530 em múltiplas editoras, né? Especialmente pela Federação Espírita Brasileira, pela editora Vinha de Luz, enfim. Mas eu comento na questão da homenagem para falar sobre a luta espiritual desse espírito. Porque Emmanuel é um espírito que nasceu pronto. Nenhum de nós nasceu pronto. Não posso me furtar a citação da pergunta clássica do Livro dos Espíritos, ou a resposta mesmo, né? Que os espíritos vão dizer ali do átomo ao arcanjo. Mas todos nós estamos em um processo evolutivo que nos compete realizar e fazer. E este mandar e querer sem o Cristo é uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Deus Conosco, capítulo 290. A mensagem é de 12 de janeiro de 1949. É uma mensagem já muito antiga. Mas para chegar nela, eu vou fazer um convite para todos nós meditarmos sobre as vidas sucessivas de Emmanuel no nosso planeta Terra, porque se tivéssemos, não temos, mas se tivéssemos informação da vida dele em outros orbes, a palestra ela realmente ficaria em tempo muito maior e não caberia, né, no tempo proposto. Mas para nós, em primeira instância, Emmanuel é aquele mentor de Chico, carrancudo, disciplinado, realmente, como coloca o jargão social, um Caxias, que estava ali sempre colocando o Chico no bom caminho, apesar das historietas, né, em tom jocoso, que a gente tem Emmanuel assim muito duro, contundente com o Chico, mas ele aparece com o Chico pela primeira vez ali em meados da década de 30,
comenta o Chico mesmo, né? Ele estava meditando em um córrego ali em Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais, no Brasil, com outros 2 companheiros, 2 amigas, e até que ele não vê na primeira vez, mas ele escuta alguém falar com ele. E no lugar que o Chico meditava, né, um córrego muito bonito, hoje, infelizmente, como Pedro Leopoldo cresceu, né, a cidade cresceu em torno, o córrego está abandonado, embora ainda passe um riacho por ali, e está ali repleto de lixo, lixo humano, infelizmente, muitas vezes. Então, o lugar em que Chico meditou ali foi tomado pela própria vegetação e pela comunidade que cresceu em torno ali, permitindo até a passagem de um esgoto. Mas há mais de 100 anos atrás, aquilo ali era um bálsamo divino na natureza, e é naquele momento de meditação, o Chico não havia publicado nenhum livro, o Chico estava só meditando, refletindo, havia acabado de virar espírita, ele escuta uma voz na sua cabeça, né? Mentaliza pela voz a figura de um homem, um senhor mais idoso, já na própria senectude, e só depois, com o tempo, ele começa a ver esta figura que é Emmanuel. Em outra ocasião, Chico vai dizer, vê ele como um senhor velho, uma roupa alva, como a maioria dos espíritos de luz se oferecem para aparecer para nós, com uma cruz iluminada, né, atrás dele mesmo. E ele vai criando esta relação com Emmanuel. E vai sabendo que ele é o seu mentor espiritual, seu guia na presente reencarnação, recordando as perguntas 489, 490, 491. E se a gente pegar também um pouquinho da 492 do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai perguntar sobre o anjo da guarda e os espíritos respondem sobre a missão importantíssima desses espíritos que se unem às criaturas encarnadas para cooperar com a sua evolução. Coube a Chico um Emmanuel, conhecido pela sua disciplina. Coube a Chico um mentor, mais uma vez o objetivo, carrancudo, sério, que muitas vezes para nós que vemos de fora está perto de alguém que foi grosseiro, que foi rude, mas ninguém de nós pode menosprezar o impacto de um Emmanuel na vida de um Chico. E Emmanuel vai cooperando com o Chico, cooperando em alguns livros, até que ele publica ou psicografa com o Chico o seu primeiro livro, que é intitulado Emmanuel, né? Emmanuel por Emmanuel. Ele vai falar muitas coisas e vai seguir a sua escrita. Vai chegar um momento na vida do Chico que ele já está com alguns livros prontos, psicografando outros. Sua mãe já havia escrito Cartas de uma Morta, o Parnaso de Além Túmulo já havia sido publicado, estava em febre aqui no Brasil. Ele vai pedir Emmanuel. Isso está relatado no Pinga Fogo, o programa Pinga Fogo, de julho de 1971. Ele vai contar. Herculano Pires, saudoso professor aqui do estado de São Paulo, pergunta, Chico, como é que você começou a psicografar os livros, romances de Emmanuel? E o Chico vai dizer, olha, eu, ali em meados do final dos anos 40, eu estava com um espírito muito... Final da década de 30, para ser mais exato. Eu estava com o espírito muito assustadiço por muitos problemas familiares, mas eu tinha em mim o desejo de me fazer ferramenta da espiritualidade para que ele escrevesse as suas histórias através de mim. Histórias, romances. Porque ele lia os livros de Zilda Gama, médium brasileira, anterior à época do Chico, psicografou romances importantíssimos que o Chico lia. Ele se encantava com a história, mas se encantava ainda mais com a oportunidade de servir ele na condição de médium para que essas obras viessem a lume. E ele pediu para Emmanuel, como ele coloca no Pinga Fogo, para psicografar. Mas Emmanuel fez um acordo com ele. Olha, eu escrevo, nós escreveremos, se você assumir o compromisso de se acalmar. Porque naquela época o Chico vivia em intensos compromissos no lar que tiravam realmente a paz de espírito mínima necessária para a psicografia dos romances. E até que em meados ali de 38, 36 a 38,
o Chico consegue, apesar das grandes dificuldades, batalhas no lar, se acalmar, e Emmanuel vai, de fato, começar a psicografar. E para psicografar o romance, Emmanuel começa por ele mesmo, falar da sua própria história como espírito, e vai psicografar o livro há 2000 anos, onde ele, Públio Lentulus, ou melhor, nosso Emmanuel fora Públio Lentulus, senador romano, daí o título há 2000 anos. Há 2000 anos estava ali encarnado na Galileia como senador romano que conheceu Cristo. Na própria introdução do livro, pelo menos, obviamente, o livro está publicado pela Federação Espírita Brasileira aqui no Brasil, mas na introdução do livro está uma mensagem de Emmanuel falando, né, em 24 de outubro de 1939, Emmanuel vai psicografar para o Chico uma mensagem: olha, eu vou começar a escrever um dia, mas ele coloca, fala, algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei da história do patrício romano Públio Lentulus, para que vocês aprendam também algumas lições ou as experiências de uma alma indiferente e ingrata. Se um dia Deus permitir, eu vou contar a minha história. Quando eu fui Públio Lentulus, uma alma ingrata e indiferente. E ele escreve o Há 2000 anos. Há 2000 anos, ele foi um senador romano, como a gente colocou, que por uma série de questões vai se transferir para a Galileia. Na época estava ali Pôncio Pilatos, os outros companheiros romanos, mas mesmo Antipas, o Grande, enfim. E Públio Lentulus tinha uma esposa e uma filha. Lívia, sua esposa, e Flávia, sua filha. Ele tem um filho também, Marcos. Mas não vamos nos deter em Marcos, né? Eu não estou na conta de alguém que oferece spoilers gratuitamente, mas o livro foi psicografado há mais de 80 anos entre nós, né? Então, eu preciso fazer alguns alertas para os amigos que não leram o livro, ou os livros que vou citar, porque vou citar os 5 romances de Emmanuel, ou pelo menos os 4 que contam a história de Emmanuel, mas também nisso do convite imediato para que todos nós espíritas estejamos na doutrina espírita há pouco tempo, há muito tempo, mas de reassumir publicamente, assumir como comunidade, todos nós, a nossa missão como livro espírita, com esses diamantes que a espiritualidade nos ofertou há décadas atrás. Mas para então o convite para aqueles que leram a releitura, aqueles que nunca leram, um convite à leitura. E no capítulo 5º da primeira parte, o livro é dividido em 2 partes, Públio Lentulus encontra com Jesus. Sua filha, Flávia, está muito doente, muito doente. E Lívia, que tem um coração muito mais sensível, pede para que Públio Lentulus procure Jesus, que já tinha uma fama muito impactante para aquela época. Fala, procura Jesus, vai que ele cuida de Flávia, vai que ele cura a Flávia, ele cura tantas pessoas. E Públio Lentulus, ele fica num sentimento muito dúbio. E até que ele, tudo bem, eu vou, só porque você está pedindo. E ele procura o Cristo exatamente como Nicodemos procura Jesus. Em João, capítulo 3, Nicodemos busca o Cristo na hora mais escura da noite, para que ninguém visse Jesus conversando com o rabino, ninguém visse ele, Nicodemos, tão famoso, conversando com Jesus, que era tido na conta de um vagabundo, um rebelde, um maníaco ou um mentiroso. Públio Lentulus faz o mesmo movimento, envergonhado, busca o Cristo. E Públio Lentulus, andando naquela região, ele morava muito perto ali das cidades principais, onde Jesus trabalhou majoritariamente no seu ministério divino, né? Recordando que aquela região da Palestina, há 2000 anos atrás, era dividida em 3 regiões, né? Ao norte, a Galileia, ali no meio, a região da Samaria, e ao sul, a região da Judéia, onde ficava Jerusalém, a cidade sagrada. E Públio Lentulus, ao norte, foi buscar Jesus.
E ele busca Jesus à noite, quando estava tudo no silêncio, todo mundo recolhido, para que também ninguém visse ele, senador romano, conversando com Jesus. E Publio Lentulus tem um questionamento. Como será que eu vou conversar com ele? Porque eu sou romano, falo latim. Ele é judeu, fala hebraico. Como poderá ter o diálogo, a interseção de ideias entre nós? Ele anda, e ele, Emmanuel, vai escrevendo. Ele anda, até que ele escuta uns passos. Ele vira na direção dos passos e ele diz: uma figura vindo na sua direção, um homem ainda moço, cabelos a nazarena, vinha com uma serenidade inigualável. E o que faz uma pessoa tão carrancuda, séria, orgulhosa, e como ele mesmo coloca, Emmanuel, né, sobre Publio Lentulus na introdução, o que faz uma alma indiferente e ingrata perante o Cristo? Nesse magnetismo assim poderosíssimo. Emmanuel coloca: sem que o senador quisesse, os joelhos se dobraram e ele cai por terra. Sem que ele se desse conta, os olhos começam a chorar. Ele mesmo também coloca: aqueles olhos que pouquíssimas vezes haviam chorado estavam como cachoeiras olhando para Jesus. E Jesus faz uma pergunta muito importante. Inicia-se para eles um diálogo muito oportuno que nós precisamos recordar. Aí, ó, palestra. Cheguei. Opa! Lucas, desculpa, Lucas, eu coloquei você em mute também, se você puder tirar do mute. Oh, perdão! Opa! Fomos nós. É. Pode continuar, obrigado. Nada, imagina. Então, ele faz uma pergunta, Jesus, muito importante para o senador que está ali, praticamente na condição de alguém que está se sentindo humilhado. Jesus se aproxima, coloca a mão, põe a destra no rosto de Publio Lentulus e diz: senador, por que me procuras? E é uma pergunta que nós precisamos repetir para todos nós. Senador, por que me procuras? Fora melhor que tivesse me procurado na hora mais clara do dia, para que você obtivesse de uma vez por todas a lição inovidável para a sua vida. Fora melhor que você tivesse me procurado quando tivesse todo mundo acordado. Para todo mundo visse que você não é só orgulho, não é só egoísmo, mas é também humildade. Mas a pergunta permanece: senador, por que me procuras? Inicia-se para eles um diálogo ali. Olha, sopra o teu espírito agora um minuto glorioso. Está no teu querer aproveitá-lo ou somente daqui a alguns milênios? Eu não venho buscar um homem de Estado. Não, eu não vim procurar este. Somente a dor e o sofrimento podem trazer de volta para o regaço de meu Pai. Trazer de volta. Não. Eu vim para acudir o pedido de sua esposa, não o teu. O homem importante do Estado, eu não vim atender. Eu vim atender o pedido de uma mãe. E Publio Lentulus, naquela hora inovidável, ele começa a pensar, e ajoelhado ainda. Humildade? Minuto glorioso? Ponto de referência para o meu espírito? Quem que esse homem pensa que é? E Publio Lentulus mentalmente começou a pensar em Roma, nas águias, no poder dos Césares, na capital romana, na guerra. E Jesus, sondando o seu espírito, fala: meu amigo, em verdade, todos os teus poderes são bem fracos e todas as tuas riquezas são bem miseráveis. Basta um raio de fé, um pouquinho de fé, para espargir tudo para as cinzas, para o pó. Então nós perguntamos: o que sobrou de Roma hoje? Ou melhor, do Império Romano?
Nenhum de nós lembra de Roma no seu auge, senão nas aulas de história. Teus poderes são bem fracos, tuas riquezas bem miseráveis. E aí, Públio Lentulus olha para o Cristo e o Cristo está chorando, chorando. Está olhando para o horizonte chorando. E aí Públio Lentulus percebeu. Aquele lugar que ele havia procurado Cristo era um sítio de meditação do próprio Mestre, que se recolhia de tempos em tempos para meditar e conversar com Jesus. Ele viu Jesus transfigurado. Como está ali nos evangelhos, a transfiguração do Cristo no Tabor, ele viu o Cristo transfigurado. Só que Públio Lentulus adormece. Acorda, a filha está curada. E Públio Lentulus vai seguindo o romance assim, quase que um comensal nauseabundo, porque não consegue tomar uma decisão própria para o bem. Desencarna na erupção, lá no final do livro, na erupção do Vesúvio, em Pompeia, e chega no mundo espiritual numa condição muito complicada. Já havia conseguido no final da vida, anos depois, beber alguma coisa do cristianismo, mas havia cometido muitos delitos. Muitos delitos. Só que, como nós aprendemos na doutrina espírita, na condição da identidade mortal que nos compete, ninguém fica para trás para sempre. É necessário voltar e aprender de novo. Então, Emmanuel publica o próximo livro sobre a sua história. 50 anos depois da erupção do Vesúvio, ele retorna na condição de Nestório, que era um judeu escravo, mas agora era liberto. Nestório tem alguns tons, né, vamos colocar, de orgulho que competem à personalidade de Públio Lentulus, mas já está na próxima reencarnação. Não posso deixar de notar que no próprio há 2.000 anos, Emmanuel vai relatar que ele tinha 2 encarnações no livro. Públio Lentulus e Públio Lentulus bisavô. Ele tinha sido seu próprio bisavô. Então agora, nessa terceira reencarnação que a gente tem notícia, ele é Nestório. E relembrando que o livro foi publicado há muitos anos, então a informação eu posso dar. Ele, ainda mais que ele não é o protagonista do romance. Ele desencarna no capítulo 7 da primeira parte. Martirizado, agora cristão, vivendo nesse segundo século do cristianismo primitivo, ele desencarna sem renunciar o nome do Cristo. Morre flechado. Nós vamos para o próximo romance, ele Basílio, Ave Cristo. E aí nós vamos para o próximo romance, Renúncia. Ele, Padre Damiano, encarnado ali no século XVII, viveu com Alcíone, que é protagonista, na Espanha, na França. Nós temos Emmanuel, mais para frente, presente na codificação espírita, com o texto no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o texto intitulado O Egoísmo. Justamente ele assinando Emmanuel sobre o texto O Egoísmo, ele que sabe tanto de egoísmo por conta das suas encarnações. Nós temos ele como Padre Amaro, capítulo 1 do livro Deus Conosco. Padre, ou melhor, sacerdote católico que fui, que no finalzinho do século XIX, nasce aqui no Brasil, ao norte do país, na região do Pará, e desencarna no Rio de Janeiro, ali na virada do século XX. Nós temos uma encarnação também muito importante, que não está narrada em algum livro, mas é de conhecimento geral de todos nós, que é o Padre Nóbrega, né? Português que veio para o Brasil, no primeiro século em que o Brasil esteve presente para o mundo, no século XV, cuidando aqui da distribuição gratuita dos valores cristãos, na primeira hora do país colônia. E aí, numa primeira instância, quando a gente vê, a gente acha que Emmanuel está evoluindo, assumindo compromissos e evoluindo. Mas tem uma reencarnação perdida. Uma encarnação perdida. Está no livro Deus Conosco, também.
A mensagem é 12 de janeiro de 1949, em que Emmanuel fala de uma reencarnação que a gente não comenta, mas é uma encarnação que é um enigma, porque ele coloca: havíamos desencarnado em compromissos dolorosos na península, provavelmente Península Ibérica, Espanha ou Portugal, no século XV, onde nos devotáramos ao crê ou morre. Século XV, onde nos devotáramos ao crê ou morre? Emmanuel, no século XV, antes de ser Nóbrega, estava ali, muito provavelmente, na Inquisição Espanhola. Quando a gente vê no próprio livro Emmanuel, o próprio Espírito comenta sobre, de maneira assim muito forte, os pontos em que a Inquisição Espanhola teve seu impacto na Espanha atual ou mesmo na Europa e no mundo. Havíamos desencarnado em compromissos dolorosos, onde nos devotáramos ao crê ou morre. Emmanuel, ali, século XV, crê ou morre. E ele prossegue: tinha o espírito cansado de querer e mandar sem o Cristo. Daí o título da nossa fala de hoje: mandar e querer sem o Cristo. As experiências com o poder e o dinheiro haviam deixado meu espírito em profunda exaustão. 15 séculos haviam se passado sem que eu pudesse imolar-me por amor ao Cordeiro Divino, como fizeram um dia em Roma a esposa do coração. No capítulo 5º da primeira parte, 2000 anos, ele encontra com Jesus e ele nega o Cristo. Ele escolhe os milênios. Mas no capítulo 5º da segunda parte, Lívia, sua esposa, anos depois, agora em Roma, escolhe o Cristo e desencarna, devorada por leões africanos, ali no grande circo, martirizada. 15 séculos, como ele coloca, se passaram sem que eu pudesse me imolar por amor ao Cordeiro, como fizeram um dia em Roma a esposa do coração. E esta reencarnação é um enigma por dois motivos. Primeiro, porque a gente vê Emmanuel ali, nessa encarnação, dizendo: devotado ao crê ou morre. E depois dizendo: passou 15 séculos, 1500 anos, e eu não consegui morrer por amor a Jesus. Só que eu comentei com vocês, nos 50 anos, capítulo 7º da primeira parte, ele é Nestório. Ele é preso e ele não abjura do cristianismo, não nega o Cristo e morre martirizado. Por isso é um enigma, porque parece não haver solução para o problema. Porque como ele pode morrer martirizado? 1400 anos depois, ele está devotado à Inquisição. A chave está nesse que abarca o estado em que estou no Brasil, que é o estado de São Paulo. A resposta está em Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. No livro Colheita do Bem, do professor Arthur Joviano, psicografado pelo Chico, claro. No capítulo 17, Arthur Joviano vai falar sobre a relação entre Emmanuel e Paulo de Tarso. E vai colocar: quando Públio Lentulus desencarna, sob vítima da erupção do Vesúvio, quem resgata ele primeiro, e não está na 2000 anos isso, mas ele diz: quem resgata Públio Lentulus da sua condição sofrível no mundo espiritual é o apóstolo dos gentios. E ele coloca: quando Paulo chega ao mundo espiritual, ele não descansou. Ele tomou para si a responsabilidade de resgatar todas as inteligências transviadas do Cristo. Porque ele, naturalmente, Paulo de Tarso, sabe exatamente como é ser uma inteligência transviada do Cristo. Alguém de um pensamento muito elevado, mas o coração seco e vazio. Então ele pega Públio Lentulus. E Arthur Joviano coloca: com o auxílio de Paulo de Tarso, Públio Lentulus consegue transitar na matéria,
até chegar a um ponto de referência onde ele conseguiu, como no passado, ter o mesmo amor pelo Cristo, o mesmo espírito de serviço e sacrifício que sua esposa Lívia tivera. Mas a solução ainda parece inexistente. O apóstolo Paulo coloca na sua Epístola aos Coríntios, na primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 a 3. Neste capítulo em que a maioria de nós, sejamos espíritas ou não, mas sejamos antes de tudo cristãos, conhecemos que é um dos textos mais belos sobre o amor na terra, esses versos que não podem ser esquecidos, em que o apóstolo fala para nós sobre este sentimento que deveria ser em nós imaculado. E ele coloca, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e eu não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e soubesse de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé ao ponto de transportar as montanhas, fazê-las movê-las, e eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, tudo que eu tivesse, desse até meu corpo para ser consumado pelas chamas em sacrifício, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Não adiantaria nada. A solução está aí. Morreu martirizado, realmente. Mas é imprescindível recordar. Nós não podemos sentir com o coração que não é nosso. Certa feita, eu estava em Manaus, estávamos na época na pandemia, era um sábado de madrugada, e eu estava estudando o Francisco de Assis, o Pequeno de Assis. E uma questão de Francisco sempre me intrigou muito, 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 muito. Francisco é conhecido, pelo menos na Igreja Católica, onde pelo menos tentei formar a minha fé. Fui um péssimo católico nessa reencarnação. Francisco é conhecido pelas chagas, é claro. A primeira pessoa fora o Cristo a ter as chagas, as marcas da cruz, mas também pelo que nós chamamos de mortificação da carne. Francisco machucava muito o próprio corpo. Muito o próprio corpo. Ele passava a noite sem dormir, dias sem comer, martirizava o próprio corpo mesmo, deitando, rolando em espinhos, quando via uma tensão sexual, tirava a roupa e nu rolava em cima da neve, machucava o corpo constantemente. Até que lá desencarna com 40 anos. 40 anos. No leito de morte, ele comenta, puxa vida, eu pequei contra o burrinho. Ele disse, olha, eu exagerei muito machucando o meu corpo. O burrinho para ele era o corpo que carregava o espírito dele. Pequei contra o burrinho. Quando a gente vê esses relatos de Francisco, parece que surge agora um outro enigma. Porque quando a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente vê Kardec nos ensinando, junto com a espiritualidade, sobre a lei de destruição. Parece que é a lei de destruição e conservação. Parece que Francisco está fazendo um ode à lei de destruição e rasgando a lei de conservação no meio. Então eu estava estudando, lendo as biografias de Francisco, os escritos de Francisco, ele deixou alguns escritos mesmo, lendo a primeira de Celano, segunda de Celano, terceira de Celano, que são biografias ali sobre Francisco, uma das biografias mais importantes sobre o Pequeno de Assis. Mas não é possível. Como que alguém que se machucou tanto tem uma alma tão elevada? Não é possível. E eu ali de madrugada, lendo, estudando, em um estado mental de quase que irritação, porque o mistério seguia, e se aproximou de mim um amigo espiritual. E ele falou, olha,
Você quer entender o que acontece com Francisco? Eu olhei para ele desgostoso, falei, o senhor não está vendo que é sábado de madrugada? Eu estou há mais de 2 horas tentando entender. Eu sempre fui muito grosseiro, muito rude, né? Eu não dou facilidade para o amigo espiritual, infelizmente. Ele tem muita paciência para comigo. Ele falou, olha, então vai e aprende isso. Não esquece. É impossível sentir com o coração que não é nosso. Ele falou isso e foi embora. E eu fiquei meditando. É impossível sentir com o coração que não é nosso. Então, quem vê Francisco, vê somente um louco maníaco destruindo o próprio corpo. Mas se alguém pudesse ver dentro, veria o coração abrasado por amor a Jesus. Os espíritos colocam para Kardec sobre a lei na lei de adoração. O ato nada vale, a intenção é tudo. O ato nada vale, a intenção é tudo. Então tá aí a solução. Porque não basta morrer fisicamente pelo Cristo, como na história. Não basta não abjurar. Porque não abjurar tem N motivos para isso acontecer. Por orgulho, por medo das reprimendas, a própria vergonha, a desdita dos companheiros. Não abjurar é uma coisa. Mas ninguém sabe o coração duvidoso que está sendo ali morto na hora. Por isso ele mesmo diz, 15 séculos se passaram sem que eu pudesse me imolar por amor ao Cordeiro. Talvez ele tenha morrido por amor à vergonha, por amor do próprio medo do que iam falar, da opinião dos outros. Mas por amor a Jesus, ele não morreu. Mas este morrer também nós temos de transpassar a condição materialista da interpretação. Este morrer, como o apóstolo mesmo diz, ainda que eu desse todos os meus bens e meu corpo para as chamas, de nada me adianta. É como na história. A morte funciona para os outros, inspira os outros, mas para mim que morri não adianta. Esta morte tem de ser bem mesmo a morte da criatura velha. Morrer todos os dias em amor ao Cordeiro. É impossível sentir com o coração que não é nosso. Só que Arthur Joviano coloca, ele conseguiu transitar na matéria, Públio Lentulus, regenerando-se até chegar num ponto em que ele conseguiu se sacrificar com o mesmo amor de Lívia. Mas até agora, ele vai, assume algum compromisso, se perde para que no século XV esteja devotado à Inquisição. Então, onde que está este amor que se sacrificou? Está na própria mensagem. Porque ele continua, 15 séculos haviam se passado sem que eu pudesse me imolar por amor ao Cordeiro, como fizeram um dia em Roma a esposa do coração. Só que aí, como a gente disse no começo, a gente repete agora, quem fica para trás não fica para trás para sempre. O nosso Jesus não é um Jesus que nos esquece, é um Jesus que sempre lembra de nós. E ele coloca, que o serviço às Américas, em especial ao Brasil, não me saísse do coração. Intentava esquecer sobre mim o fastígio de mim mesmo. E aceitei de novo a sotaina, que é a batina de padre, e como Nóbrega vim para o Brasil. Enxerguei a terra, enxerguei o silvícola, jogado à própria sorte, e intentei o sacrifício pessoal. É em Nóbrega, junto com os simples, os deserdados, os esquecidos, na primeira hora do Brasil para o mundo, em que esse espírito mostra realmente o seu espírito valoroso de serviço. É em contato com a gente simples, com os pobres, com aqueles que foram menosprezados e aqueles que eram maltratados, oprimidos, em que Nóbrega encontra
o serviço de começo de regeneração da sua vida. É nesse momento que aquele espírito que queria sem Jesus, que mandava sem o Cristo, começa a regeneração para a eternidade, servindo. E ele morreu. Ele não morreu como Nestório flechado, ele não morreu como Públio Lentulus na erupção de um vulcão, mas ele morreu todos os dias servindo aos outros. Quando nós lemos uma biografia de Nóbrega, é como ler um Paulo Estevão à brasileira, com as suas proporções definidas, é claro. A vida do apóstolo dos gentios é uma obra inovidável, né? De sacrifício. Mas ler sobre este, que vai falar para os gentios da sua época, os indígenas, né? Os povos originários no Brasil, na primeira hora da Pátria do Cruzeiro, fazendo intermédios europeus com os silvícolas, conversando com eles, cuidando deles, amando-os, aprendendo a própria língua para falar do Cristo para eles, intercedendo inclusive entre conflitos de tribos distintas. É como ler um Paulo Estevão, só que no Brasil. Mais uma vez, com as proporções definidas, o apóstolo é agora Nóbrega. Toda aquela região que o apóstolo veio, e o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, na segunda, na terceira, a viagem a Roma, como está no Paulo Estevão, no capítulo 10, na segunda parte, a viagem, a quarta viagem, que ele vai para a região da França, da Espanha, agora se transforma no Brasil. Toda essa terra é o começo, que ele começa a morrer realmente amando Jesus. Porque então aprenderemos que não é como morre que importa. Nós conhecemos na história dos minutos finais da vida. Nós não sabemos os delitos que naquela reencarnação mesmo ele cometeu. Então não é como morre que importa. É como vive que realmente mostra a diferença do nosso coração. Mandar e querer sem o Cristo. Todos nós temos esse intuito dentro de nós. Porque nós estamos com a mente já viciada de múltiplos milênios. Então, para o serviço de regeneração que cabe a cada um de nós, que talvez a maioria tenhamos ainda uma alma ingrata e indiferente, escutemos a voz de Jesus neste instante. Soa para o teu espírito um minuto glorioso, um ponto de referência. Está no teu querer me seguir agora ou daqui a alguns milênios. Públio Lentulus escolheu os milênios. Escolheu os séculos de dor e sofrimento. E ainda ele, devotado à própria Inquisição, recebe do Cristo a oportunidade na próxima vir e falar dele para outras pessoas, outros povos. A história do planeta Terra, não somente do Brasil, mas do planeta Terra, é uma história de um lar que está situado no cosmos e é uma casa de grande regeneração de almas. O planeta Terra, além desta condição de prova, de planeta de provas e expiações, é uma casa de Deus também. É um lugar que merece ser visitado por criaturas elevadíssimas da nossa galáxia. A começar por Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. E vemos agora aqui, nós, estejamos no Brasil, estejamos na Inglaterra, estejamos nos Estados Unidos, no Japão, na África, estejamos onde for. Todos nós temos um ministério sagrado, que precisamos morrer todos os dias em amor a Jesus. Amor a Jesus. Que a nossa vida, como coloca Emmanuel, né? Teu livro, o nome da mensagem. Que nós não neguemos, rejeitemos a oportunidade de fazer em torno do nosso próprio nome uma epopeia de amor. Uma história de queda, mas de resgate. Uma história de talvez desistência em algum momento, mas de coragem para voltar e fazer correto. A vida de Emmanuel é a vida de alguém que encontrou a própria regeneração no serviço santificado aos seus próprios semelhantes.
Podemos aplaudi-lo hoje como alguém que nasceu preparado, mas é alguém que sofreu muito e lutou bravamente para estar onde está, merecendo o nosso reconhecimento, a nossa admiração, mas como um desses irmãos acolhidos na terra e que se regeneraram, patrocinados pelo amor de Jesus. Nesta mensagem de reconhecer nele os esforços que nós agora precisamos fazer, o nosso turno, somente ele, agora regenerado, consegue escrever, e encerro a minha fala com esta mensagem. Somente ele, agora regenerado, consegue escrever um texto tão bonito como o Coragem, capítulo 16, que ele sintetiza todos os nossos compromissos com o Criador. Uma vez que ele entende o serviço, que ele entende como extirpar o orgulho e o egoísmo de si. Somente uma alma regenerada em Jesus, por Jesus e com Jesus, consegue escrever um texto desse. Capítulo 16 do livro Coragem. Ele coloca assim: se crês em Deus, se crês em Deus, para encerrar a nossa mensagem, enviando todos os votos de carinho, fraternidade para os nossos amigos na Inglaterra, uma mensagem deste Emmanuel agora, não devotado ao creu morre, não mais querendo e mandando com o Cristo, sem o Cristo, mas mandando e querendo sob a vontade de Jesus. Ele escreve: se crês em Deus, por mais que ameacem os anúncios do pessimismo com relações a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo, na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará a vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, nunca experimentarás a solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação, ante golpes e injúrias que se te projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção do que de fé e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversários, de vez que por mais se multipliquem nascendo aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, nunca te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. E para encerrar, se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo, por maiores sejam os perigos e riscos a te obscurecerem a estrada. Porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. Emmanuel, nesta condição de alguém que se esqueceu para depois alguém que lembrou de Jesus. Uma alma que se perdeu e uma alma que se encontrou no serviço edificante, mandando e querendo com Cristo. São os nossos votos de prosperidade para todos os nossos amigos, né, que estão lutando pelo bem dessa doutrina que tem nos regenerado e regenerado tantas almas, em especial na Inglaterra. Nosso muita paz, muita luz e que Deus nos abençoe. Vou, como colocado, encerrar a nossa fala recordando mais uma vez a luta que nos compete, este amor a Jesus, como uma vibração por todos nós que estamos caminhando, que precisamos nos encontrar, recordando: Senhor Jesus,
Quando te esquecemos, o Senhor não se esquece de nós. Senhor Jesus, quando queremos e mandamos sem a tua autoridade, eis que o Senhor nos lembra o compromisso importante de todas as horas. Senhor Jesus, ainda que estejamos na condição de apaixonados da loucura e das demais paixões, o Senhor nos oferece a desdita inovidável da hora próxima, para que nós possamos reafirmar o nosso amor à tua causa. Senhor Jesus, despatriados do teu amor, é no serviço silencioso do próprio cotidiano que encontramos o substrato inesquecível para adubar a terra do nosso próprio coração. Senhor Jesus, há milênios buscamos te seguir, há séculos buscamos o teu abraço, há dias incontáveis queremos recordar o teu sorriso. Mas ainda assim, Senhor, conforta-nos saber que é no serviço do sacrifício pessoal, em atividade direta com os próximos, assim como na reconstrução do próprio coração, reedificando o próprio ser, não em sacrifícios pungentes vazios, mas sim na nobreza do caráter, que busca servir aos outros mais e melhor, que nós podemos realmente refazer a própria mentalidade animalizada. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, ajuda-nos na reconstrução do próprio eu, para que agora, querendo e mandando com a tua autoridade, possamos escravizar a própria liberdade em amor ao teu nome. Te rogamos, Senhor, não seja feita a nossa vontade, mas que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade. Que assim seja, agora e para sempre. Meus amigos, muita paz, muita luz. Deus nos abençoe. Um grande abraço aqui do Brasil, do interior de São Paulo, para todos os amigos, né, aí na Inglaterra. Muito obrigada. Obrigada, Lucas. Gratidão, Lucas. Beijo no coração. Maria, querida, acho que você está mutada. Obrigado, Maria José, querida. Obrigado, Lucas. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, viu, Lucas? E Ângela te diz que tem um amor muito grande, que ouviu o seu convite e se fez presente. Desculpa a emoção, mas enquanto eu estava tentando aqui conter. Obrigada a ela também nos manda um grande abraço e diz da importância das nossas preces, do amor que ela tem pela casa. Obrigado, viu? Desculpa a emoção. Às vezes isso acontece, como dizia o Chico, né? O telefone toca de lá para cá. E, Então, e como foram muitos anos de convivência, por mais que a saudade existe, e ela falou muito das saudades, mas também das visitas, do carinho, do amor, das preces que o ajudaram e o ajudam muito. Então, era só isso. Obrigado, viu? Deus lhe abençoe também. Deus abençoe todos vocês por esse carinho imerecido, por essa hora inovidável. Nossa Ângela sempre cuidando de nós, encarnada, desencarnada. Querer eu poder abraçar vocês pessoalmente. Obrigado. Gratidão eterna.
Às vezes eu não consegui passar o que ela queria, porque às vezes eu me emociono. E às vezes ela participa do evangelho comigo. E certa vez eu comecei a chorar, ela falou, Eugênio, o evangelho. Aí mandou eu ler, o que é bem característico dela. Como eu sou muito chorona, ela, Eugênio, o evangelho. É muito interessante que ficou entre nós uma relação muito amorosa, né? Então, bom dia, vamos Todos dar um bom dia. continuidade. Também Maria, quero deixar minha gratidão aqui, uma estudiosa e amante de Emmanuel. Eu amei. Cada palavra sua foi uma gota, assim. Muito obrigada. Vou guardar para mim, comigo para sempre. Obrigado pelo carinho, querida. Estamos todos nós, né? Estudando Emmanuel. Estudar sempre. Tenha um bom dia e um bom trabalho, Lucas. e volte Obrigado. sempre. Estou saindo daqui, estou indo para outro compromisso daqui a pouco também. Ah, Então, pois é. Eu vou colocar no Fraternity a entrevista dele na TV Nova Luz na segunda-feira, como vai ser meia-noite aqui para nós, aí na terça-feira eu coloco na segunda mesmo, né? Mas aí na terça, quem puder escutar. Perfeito.